Vamos lá, tá conosco o doutor Felipe Naveca. Doutor Felipe é virologista da Fiocruz Amazonas. E ele é também pesquisador e vice-diretor de pesquisa e inovação do Instituto Leônidas e Maria Deane, que estuda exatamente a mutação dessa nova variante do coronavírus no Amazonas, que está assustando o Brasil e gerando repercussões mundiais. Doutor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia para o senhor. O que a gente pode falar dessa segunda cepa e o que está acontecendo agora em Manaus? Esse novo recorde de hospitalizações já é uma segunda onda da Covid-19 ou é uma reação ainda da primeira onda? Bom dia para o senhor. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla, Sheila. Prazer estar participando. Então, a gente está vivendo realmente um momento assustador no Amazonas, né? Eu estava comentando com os colegas ontem que a gente está voltando a abril do ano passado, abril e maio, quando nós tivemos essa mesma situação. E agora a gente tem um cenário que junta várias situações, né? Que eu acho até que a gente não pode dizer que é uma coisa só que está acontecendo. Nós temos uma época onde ocorrem mais infecção por vírus respiratórios, a partir de meados de novembro, isso sempre historicamente aconteceu no Amazonas. Nós juntamos aí o período de festas de Natal e Ano Novo, e então se a gente for olhar agora, esse aumento ainda mais vertiginoso exatamente após esse período, e também a circulação agora dessa nova variante, que a gente ainda não sabe o impacto dela no aumento desses casos. Provavelmente existe, e a gente está justamente nesse momento conduzindo essas pesquisas. Como é que está a situação atual, doutor, em relação ao profissional de saúde no Amazonas, né? Faltam profissionais? Quais as condições de trabalho nesse momento? A gente já trouxe aqui imagens muito impressionantes da superlotação em hospitais de Manaus, um deles, inclusive, referência no atendimento à Covid-19, a pacientes com Covid-19. Aquela imagem de um rato passando ali entre as macas, entre os leitos das pessoas, um negócio horroroso. Como é que está esse cenário hoje no Amazonas e especificamente em Manaus? O cenário no Amazonas, ele realmente está muito ruim, como tem sido reportado, e a gente tem uma outra situação que ainda torna mais grave, é que a alta complexidade no estado do Amazonas só temos em Manaus, né? Então o paciente que precisa de UTI no interior, ele precisa ser removido para Manaus, e isso sobrecarrega o sistema na capital. Nós recebemos essa semana a chegada de profissionais de saúde, de uma força nacional para poder ajudar nesse momento. Então todo o apoio está sendo necessário. O sistema de saúde ele já estava fragilizado por conta do que sofreu nos últimos meses, né, por conta da Covid-19, e agora a gente teve essa recrudescência de casos, então isso realmente afetou demais o sistema de saúde. Bom, doutor Felipe, a gente tem falado por aqui, quando o governo brasileiro determinou aquela portaria que impedia a volta dos brasileiros que estão no Reino Unido por causa da identificação daquela nova cepa, né, que circulava pela Europa, a gente até discutiu a eficácia dessa medida, porque essa cepa foi encontrada também no Brasil, apesar do fechamento dessa fronteira. Aí a gente teve agora no fim de semana a notícia da identificação no Japão da nova cepa brasileira, que, ao que tudo indica, veio da Amazônia, né? Tem origem no estado do Amazonas. Eu queria pedir para o senhor, por favor, mais detalhes a respeito dessa nova cepa, porque os nossos ouvintes têm muitas dúvidas, né? Acaba se confundindo uma coisa com a outra. Ah, não é aquela cepa do Reino Unido? Não, é uma nova descoberta agora no Amazonas, e queria também perguntar para o senhor qual seria a eficácia de um fechamento de fronteira, de um impedimento de que os brasileiros viajassem para o Reino Unido, porque, ao que tudo indica, a gente deve ter esse anúncio hoje, né, por parte do governo britânico. Bom, primeiro essa variante, ela é nova, ela tem algumas mutações que já foram descritas na linhagem inglesa e na África do Sul. Então, a gente está vivendo um momento aparentemente de convergência evolutiva, quer dizer, o vírus está evoluindo, apresentando as mesmas mutações, ou às vezes mutações semelhantes nas mesmas regiões do genoma, em diferentes lugares. Então, nada indica que é o vírus que veio da Inglaterra ou da África do Sul e agora passou pelo Amazonas. Isso aparentemente são eventos independentes. A questão de fechamento de fronteiras, ela é sempre
questionável por conta de... A gente não sabe se isso já não aconteceu, né? Como você comentou, o vírus já pode estar circulando em outros lugares, mas é uma medida que, somada às outras, pode ajudar na contenção do caso. Então, se tiver novos casos chegando, isso pode ser útil, mas não é certamente não é 100% eficaz para impedir isso. No entanto, o Reino Unido ele tem uma vantagem de que ele faz uma testagem das variantes de uma maneira muito, muito maior do que nós fazemos no Brasil, né? O investimento nesse tipo de vigilância, que a gente chama de vigilância genômica, é da ordem de milhares de vezes maior do que no Brasil. Então eles conseguem rastrear isso muito mais rápido do que a gente consegue fazer aqui no Brasil. Doutor, como é que surgem essas cepas diferentes da doença? Não deixa de chamar a atenção o fato de essa nova variante brasileira ter aparecido exatamente em Manaus, que está literalmente no meio da floresta amazônica. Existe alguma relação dessa proximidade à floresta com o fato de essa cepa ter surgido em Manaus, ou essas variantes surgem em áreas urbanas? Elas surgem em áreas urbanas também, né, como foi a variante inglesa, agora mais recente. Na verdade, o principal motivo que faz a emergência desse tipo de variante é o grande número de pessoas infectadas, né? Quanto mais pessoas infectadas você tem, mais você dá a chance do vírus evoluir. E aí a gente está falando de milhões de pessoas infectadas em todo o mundo, e nesses hotspots, né, nesses lugares onde você tem muita gente infectada, a chance de emergir um vírus com maior número de mutações é mais frequente. Então, quando nós fazemos o distanciamento social e adotamos as medidas de controle simples, como a utilização de máscara, lavagem das mãos, álcool gel e o distanciamento em si, nós estamos também não só nos protegendo da infecção, mas pensando de uma maneira coletiva, a gente está freando a evolução do vírus. Doutor, como essa variante, essas mutações podem impactar o que já foi desenvolvido até aqui nas vacinas, na produção de vacinas? Isso muda todos os estudos dessas vacinas? Elas terão de ser atualizadas possivelmente em função disso nos próximos meses, no próximo ano? Essa semana teve uma reunião da OMS e um dos pontos de discussão foi justamente esse. O dado principal que foi mostrado é que até o momento nenhuma dessas variantes que foram reportadas ela teria um escape vacinal, mas justamente em seguida o comentário foi exatamente esse: a gente precisa continuar monitorando porque nós não sabemos se isso não vai acontecer. É impossível dizer nesse momento que não haverá uma falha, que a gente chama de escape vacinal. Até o momento não tem nenhum registro disso, né? Todas as vacinas que já estão em fase mais avançada mostraram proteção contra as variantes, mas é preciso continuar esses estudos para saber se vai emergir e se emergir, fazer as adaptações o mais rápido possível. Então, pensando numa estratégia nacional de vacinação, caso se comprove que uma primeira dose da vacina já proporcione ali uma eficácia, uma imunidade para a população, ainda que temporária, seria inteligente utilizar essa primeira dose e esperar essas mutações, esperar novas pesquisas para que uma segunda dose ou então uma nova campanha de vacinação ela seja eficiente também para essas mutações, doutor? Será que eu estou imaginando demais, indo longe demais, ou isso pode ser adotado? Olha, teoricamente isso poderia existir, só que também foi um ponto de discussão nessa reunião da OMS, justamente o fato de doses subprotetoras, quer dizer, que você não tem uma proteção total ou maior possível, né, utilizando a vacinação, se isso não seria um mecanismo também de acelerar a evolução do vírus. Então eu fico bastante preocupado com esse ponto, justamente porque uma das hipóteses de surgimento dessas variantes com maior número de mutações é uma resposta imune não totalmente eficiente, que poderia permitir o vírus replicar na pessoa que está infectada com uma certa maior liberdade, vamos simplificar assim, e aí surgir essas variantes. Então, a gente tem que pesar isso muito bem, porque isso também foi um ponto muito destacado na reunião da OMS. É tipo a utilização incorreta do antibiótico, por exemplo, que acaba fortalecendo, né, esses organismos. Exatamente, é muito boa a analogia. Quando a gente faz isso, você pode selecionar variantes que escapam ou do antibiótico ou da proteção dos anticorpos.
quando você tem doses maiores, vamos também usar uma maneira mais simples, você acaba conseguindo proteger contra essas variantes. Então, a gente precisa pensar nisso, tem que tomar bastante cuidado com essa situação, porque pode ter um momento melhor de proteção, mas a gente está levando ao acúmulo de mutações e surgimento de outras linhagens. A gente está conversando com o Dr. Felipe Naveca, que é virologista da Fiocruz Amazônia e pesquisador e vice-diretor de pesquisa e inovação de um instituto que estuda a mutação dessa nova variante do coronavírus no Amazonas, o Instituto Leônidas e Maria Deane. Doutor, uma última minha. O governador do Amazonas, Wilson Lima, conversou conosco aqui na Band News FM ontem e disse que amanhã, literalmente amanhã, sexta-feira, dia 15 de janeiro, vai acontecer o pico da doença, dessa segunda onda, aí no estado do Amazonas. O senhor compartilha esse, digamos, otimismo do governador? Tem alguns dados epidemiológicos que apontam para esse pico, né? Isso ele tem um suporte da Fundação de Vigilância em Saúde. E a gente perdeu o contato do doutor. Modelagem. Voltou. Voltou, doutor. Pode continuar. Tá, então, existe esses modelos, né, que fazem essa teoria para isso, mas para isso a gente precisa contar que as pessoas não vão continuar se infectando. Então, é um momento extremamente importante, as pessoas têm que nos ajudar com o distanciamento social e com os cuidados que a gente sempre repete, né, do uso de máscara correto, não adianta usar máscara no queixo, lavagem das mãos, e o distanciamento em si já vai ser sempre importante, a lavagem das mãos com água e sabão ou a utilização do álcool gel, porque se nós continuarmos com uma curva de crescimento, a gente não vai atingir o pico, assim, a gente precisa também que a população nos ajude muito nesse momento. Doutor, eu falei que era a última, mas não é não. A última é a seguinte, a gripe espanhola lá atrás, em 1917, se espalhou pelo mundo, dizimou boa parte da humanidade naquela época, e depois de 3 anos, digamos, cumpriu o seu ciclo e foi embora. Sem vacina, sem nada, virou capítulo nos livros de história. Dessa vez, há médicos que entendem, virologistas, que não é isso que vai acontecer. Que o coronavírus será parte da nossa realidade, como é a gripe, como é a dengue, como são outras doenças com as quais a gente luta sempre na renovação de vacinas, na descoberta de medicamentos, mas que a Covid-19 vai fazer parte da nossa vida, talvez com novas cepas anuais e atualização de vacinas. O senhor apostaria em qual hipótese, baseado no que a gente conhece até agora? Olha, nós temos essa situação, na época da gripe espanhola, a gente tem que pensar que o mundo era muito menos conectado, né? A gente está falando de mais de 100 anos atrás. Então, quando se resolvia numa região, era muito difícil que você tivesse essa migração. Hoje a gente não tem isso, né? Hoje é um mundo extremamente conectado, você está em qualquer lugar do mundo em menos de 48 horas, é possível isso. Então é difícil pensar que isso vai acontecer. E agora é interessante que mesmo na época da gripe espanhola, quer dizer, há mais de 100 anos, a máscara foi algo bastante também eficaz e era o que se tinha na época, né? Então eu compartilho dessa ideia de que a gente pode sim ter o vírus no que a gente chama de se tornar um vírus endêmico, né? O próprio H1N1, veja bem, o H1N1 de 2009, que causou uma pandemia também, mas em escala muitíssimo menor do que a gente está vendo hoje, ele circula até hoje. E a gente está falando de um vírus que já tinha vacina, quer dizer, existia vacina para influenza e para H1N1 foi feita muito rapidamente, e que a gente ainda tem tratamento, temos drogas específicas para o tratamento da influenza. Então, mesmo para esse vírus, a gente tem uma circulação dele até hoje. Então, provavelmente, isso vai acontecer com o novo coronavírus. Muito bem, doutor Felipe Naveca, obrigado pela entrevista. A gente foi informado aqui pela nossa produção que o senhor perdeu seu pai para a doença, então é algo que marca duplamente o senhor pela profissão, né, e por esse drama familiar. A gente lamenta demais. Força para o senhor aí, no campo pessoal e no seu trabalho também. Um abraço. Obrigado, Megali, pela lembrança. Realmente foi um período muito difícil. Foi no primeiro pico da doença lá no Amazonas. Mas o meu pai era muito orgulhoso do trabalho de pesquisador, então é daí que eu também tiro forças para continuar. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Obrigada, bom dia. E não é qualquer pesquisador, já foi eleito um dos 10 melhores cientistas, aliás, que mais contribuíram nesse momento em que os cientistas, pesquisadores se debruçam tanto
para entender melhor esse vírus e contribuir, ajudar a sociedade nesse momento único. Obrigada, doutor. Bom dia.